essa é a nossa primeira aula de uma série de aulas que a gente vai estudar sobre frações. Inicialmente, vamos pensar sobre o que são frações. Frações, galera, ou fração, melhor dizendo, vem do termo latim, tá? Fractus. E fractus significa quebrado, partido, tá? Eu vou escrever partido, tá? O primeiro pessoal, a primeira galerinha que começou a pensar sobre essa ideia foi um pessoal lá do Antigo Egito, né? Chamado de agrimensores. Professor, e o que é que esses agrimensores eles faziam? Eles faziam medições de terra. E o instrumento que eles usavam para medir a terra eram cordas, tá? Eles usavam cordas para medir terra, o comprimento dos lados de um terreno, tá bom? E aí, vocês vão concordar comigo que nem sempre eu ia conseguir colocar uma quantidade, né, inteira de cordas, ou seja, percebi que coube a corda uma vez, duas vezes, mas, por exemplo, na terceira não coube uma quantidade inteira. E aí haviam nós nessa corda, né? Haviam partes menores, né? Se você reparar, ó, essa parte aqui é igual a essa, né? Que certamente deveria ser igual a essa aqui também, né? O desenho não ajuda muito, mas a gente já tem a ideia de que seria igual, tá bom? E aí ele colocava uma quantidade menor, né? Ele pegava aquela parte inteira, ele dividia em partes menores e conseguia com isso comparar para saber quantas partes menores, né, cabia dentro daquele terreno. Pronto, acabou. A gente acabou de pensar, né, melhor, no comprimento, a gente acabou de pensar sobre a ideia inicial de fração. Tá? Vamos adiante. A ideia de fração ela é muito comum no nosso dia a dia, e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Por exemplo, quando a gente pensa na quantidade de combustível que tem num carro, né, no marcador de combustível, a gente usa frações. Por exemplo, se eu marcasse aqui, se a fração estivesse marcando como 1/2, né, significaria que o tanque está com metade da capacidade dele. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em outra situação, como a situação, por exemplo, de uma cozinha, né, de preparar receitas, é muito comum a gente usar essa ideia de fração. Né? Meia xícara de leite, meia colher de açúcar, 1,5 colher de açúcar. Né? Então essas coisas são muito comuns no nosso dia a dia. Uma outra situação também que é muito comum e quem deve estar mais apropriado com isso deve ser a galera que toca algum instrumento, né? É a ideia de fração em música, tá? Na parte de tempo, de notas, tá? É uma área onde fração também aparece, tá? São situações onde fração aparece também. E aí tem várias outras situações que a gente vai discutir e vai ver em alguns outros problemas. Tá bom? Vamos adiante. Galera, a partir dessa ideia inicial que a gente já conheceu, né, sobre o que é fração, vamos entender melhor qual a definição de fração. De modo genérico, a gente vai dizer que fração, tá, uma fração, ela é sempre representada como sendo a razão entre A e B, ou seja, A e B sendo dois números inteiros e B necessariamente diferente de zero. Professor, por que B tem que ser diferente de zero? Galera, B tem que ser diferente de zero porque B está dividindo, né? Como está no denominador, né? Já estou adiantando o termo aqui, mas como B está embaixo, ele está dividindo, e aí não existe divisão por zero, tá bom? Eu já adiantei para vocês a palavra, mas vamos lá, o que é que significa cada um e qual é o nome deles, tá? O nome do carinha que está em cima, que eu chamei aqui genericamente de A, é o que a gente chama de numerador. Numerador. Quem está embaixo, né? O B aqui, a gente vai chamar de denominador. 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 Tá? Vamos tentar entender agora qual é o significado do numerador e do denominador. Galera, o denominador vai significar o seguinte, ó. Vai significar o seguinte, serão, né? Ou significa a quantidade de partes em que, né, o inteiro foi dividido. Professor, tá, entendi. E agora, o que é que seria o numerador? O numerador. Galera, o numerador vai ser o seguinte, ó, dessa quantidade de partes que eu dividi, é a quantidade de partes que eu tomei, ou a quantidade de partes que foram consideradas. Então, vou colocar assim, ó,
a quantidade de partes tomadas, tá? Tomadas. Lembra que pode ser tomadas ou consideradas do inteiro. Tranquilo? Vamos aplicar isso agora, tá? Vamos aplicar isso agora em alguns exemplos, tá? Usando essa ideia. No exemplo 1, ele vai pedir para eu determinar a fração correspondente à parte colorida nos exemplos a seguir. Eu não falei, mas esse tracinho aqui, tá? Esse tracinho aqui a gente chama de traço da fração ou barra da fração, tá? Vamos determinar a parte colorida, a fração, em cada um desses exemplos aqui, ó. Vamos primeiro fazer esse exemplo aqui. Lembra, o denominador é a quantidade de partes em que dividi o inteiro. Ó. Peguei o meu inteiro e eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. Então, ó, é o número que aparece aqui embaixo. O número que aparece em cima é a quantidade de partes tomadas ou consideradas. Nesse caso, eu vou considerar, né? São as partes coloridas. No caso, é 1, 2, 3 partes. Tá bom? Então, a fração é 3 sobre 4. Tá bom? Vamos para esse segundo exemplo aqui. Ó. De novo, eu dividi em 3 partes. E dessas partes, ó, eu estou considerando 2, que são as pintadas. Vamos para o próximo exemplo. Ó. Aqui, galera, se eu contar, eu vou notar que eu dividi aqui em 8 partes. É quantas partes o inteiro foi dividido. Tá? Eu peguei um inteiro e dividi em 8 partes. Dessas 8 partes, pessoal, ó, dessas 8 partes, eu considerei, ou eu tomei 5 delas. Tá? 5 delas. E por fim, esse último exemplo aqui, novamente, eu dividi em 3 partes, tá? Dividi em 3 partes, e dessas 3 partes eu estou considerando uma só. Então, a fração correspondente é 1 sobre 3, tá bom? Ficou claro? Vamos adiante. Agora, uma outra questão bem importante a respeito de fração é acerca da leitura de uma fração. A gente vai dizer o seguinte, vai dividir em 3 casos. O primeiro caso, tá? E o que deve ficar claro para a gente, que quem nomeia a fração, quem dá nome à fração, é sempre o denominador. O denominador é o camarada, né, que na fração, dos elementos da fração, é quem dá o nome da fração, tá? Dá nome à fração. Então, quando a gente tiver o denominador, né, variando entre 2 e 9, ou seja, de 2 a 9, a gente vai ler sempre assim, ó. Se for 2, meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. Se for quinto, quinto. E por aí vai até o 9 com nono, tá? Professor, e como é que eu leio a parte de cima? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente conseguir entender isso aqui, ó. Exemplo. Vou pegar um exemplo aqui para a gente conseguir entender isso. Imagina que eu te falo dessa fração aqui, ó, 2 sobre 9. E aí eu quero saber como é que lê-se, como é que é feita a leitura. Tá? Galera, a leitura disso aqui é bem simples, tá? A gente sempre vai ler o número de cima, certo? É sempre nessa ordem, o número de cima e depois o número de baixo, que no caso é o denominador. O numerador a gente vai sempre ler, não importa o caso, sempre como tendo seu valor cardinal, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, certo? Então aqui, como é que eu leio? 2. E aqui, como é 9, e eu já falei a vocês como é que fica, é nono, né? Então, 2 nonos, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo, ó. Mais um exemplo. Se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. 4, 7, né? Como é que eu leio? A gente vai ler isso aqui assim, ó. Lê-se. 4, ó, sempre na forma cardinal. 4 sétimos. 4 sétimos. Tá? Só tem que tomar atenção, cuidado com isso, tá? Prestar atenção e tomar cuidado. Se é 2, meio, se é 3, terço, se é 4, quarto, se é quinto, quinto, né? Se é 6, sexto, se é 7, sétimo, se é oitavo, né? Se é o 8, é o oitavo, e se é o nono, nono, tá? Então, esse é o primeiro caso, é o caso mais simples, tá? É o caso, inclusive, mais comum, né? Que a gente vai ver com maior frequência. São denominadores variando de 2 a 9, inicialmente, tá?
e depois a gente vai expandir essa ideia para outros exemplos, como é o caso da letra B e da letra C. Vamos fazer a letra B aqui. Ó. Ele vai dizer assim, ó, quando o denominador é uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, tá? 10.000 e por aí vai, a gente vai sempre usar ler, né, o primeiro número, o número de cima, o numerador, na sua forma cardinal, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E a parte de baixo a gente vai ler décimo, centésimo ou milésimo, tá? De acordo com a potência de 10. Exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, essa ideia é bem simples, tá? Exemplo, se eu tivesse 3 sobre 10, como é que eu leio, professor? Leio assim, ó. Eu leio assim, 3 como 10, né? Tem um 10 aqui embaixo, no denominador, eu vou ler, ó, 3 décimos, galera. 3 décimos. Beleza? Pronto, vamos adiante. Se, por exemplo, o denominador fosse 100, ó, outro exemplo aqui. O denominador é 100. Se eu tivesse isso aqui, ó, como é que eu leria? A gente vai ler assim, ó. 4, sempre na forma cardinal, 4, nesse caso, opa, centésimos. Centésimos. Tranquilo? Fácil? Pronto, a gente já pode ir adiante, tá? Então, se o denominador for uma potência de 10, a gente vai ler décimo, centésimo, milésimo, tá? Sempre vai ter a ver com a potência de 10, tá? Tem que olhar para a potência de 10 para conseguir definir como é que vai ficar, tá bom? E no último item, o último formato, né, a última forma de ler um número, né, uma fração, vai ser no caso onde tiver um denominador maior do que 10, ó, a gente já analisou entre 10 e 9, e agora maior do que 10, mas não pode ser potência de 10. Galera, quando isso acontecer, não importa como fique o número, a gente vai sempre ler acompanhada da palavra avos. Então, ó, exemplo, se eu escrevesse assim, ó, 7 sobre 15, o que é que eu teria? Como é que eu leio? Lembra? A parte de cima, o numerador sempre lê da mesma forma, sempre na sua forma cardinal. O que vai mudar é o denominador, tá? Então vai ficar 7, e aí, ó, 15, 7, 15, opa, 15, 7, 15, avos, sempre, tá? Se, por exemplo, fosse 4 sobre 20, como é que eu leria, professor? Novamente, 4 20avos. Se fosse 12 sobre 70, como é que eu leria? 12 70avos, tá? Sempre que for o denominador maior do que 100, aliás, maior do que 10, e não corresponder a uma potência de 10, ou seja, não ser 10, não ser 100, não ser 1000, não ser 10.000 e por aí vai, tá? A gente sempre vai ler a palavra acompanhada de avos, tá bom? Espero que tenha ficado claro até aí. Vamos adiante. Vamos agora pensar num exemplo, tá? A partir dessa ideia de leitura, tá? O texto vai dizer assim, ó, João acertou 7 15avos. Ah, se ele acertou 7 15avos, lembra, o primeiro número sempre corresponde ao quê? Sempre corresponde a o numerador. Então, aqui é 7, o numerador é 7. E quem é o denominador? Como é 15avos, ó, o denominador é 15. Dos problemas de uma prova, né? E o número de problemas era 15, tá? Era 15, ó. E aí ele quer que eu responda o seguinte. Item A. Quantos problemas ele acertou? Galera, dos 15 problemas, ele fez 7. Então, ele acertou 7. Tá aqui, 7. Pronto. Quantos problemas ele errou? Como o problema, né? Como tinha 15 problemas e o texto me disse que ele acertou 7, é porque ele errou 8, tá? E aí o último item, item C, que fração representa o número de problemas que ele errou? Ele errou 8 problemas, é a quantidade de partes que ele pegou, né? Do todo, que é, no caso, 15. Tá bom? Então pronto, a gente acabou de resolver esse exemplo. Exemplo 2. Vamos adiante. Por fim, vamos analisar os tipos de fração, tá, galera? As frações elas vão estar divididas basicamente em 3 tipos. Existem outros tipos, professor? Existem, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito de discutir sobre eles, não. Tá? Vamos falar inicialmente sobre esses 3 primeiros tipos, que é
a fração própria, fração imprópria, fração aparente. Tá? A fração própria vai acontecer quando? Quando eu tiver o meu numerador menor que o meu denominador. Deixa eu dar exemplos aqui. Ó. Então, 1/3, 3/5, 7/12, 1/100. Tá? Sempre que ocorrer, galera, ó, do meu numerador, ou seja, a parte de cima, né, ser menor que a parte de baixo, a gente vai dizer que essa fração é a fração do tipo própria. Claro? E agora a gente vai para o próximo tipo de fração, que é a fração imprópria. Uma fração é imprópria quando eu tiver o meu numerador maior ou igual ao meu denominador. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Ó. Alguns exemplos de quando isso aqui acontece. 4/4, 7/6, tá? 7/6, 5/3, tá? São todos esses exemplos de frações impróprias. Professor, por quê? Porque o numerador, né, ele é maior ou igual ao denominador. Note, tá? Nesse exemplo aqui, no 4/4, tá? Que nesse caso, quando acontecer isso aqui, eu vou estar representando o inteiro, ou seja, eu dividir alguma coisa, né, um inteiro, em 4 partes, e dessas 4 partes eu considerei as 4. Nesse caso, eu vou estar representando o inteiro. Então, a gente pode dizer que isso aqui, ó, é igual a 1, tá, galera? E aí, por último, o último tipo de fração que a gente vai estudar na aula de hoje é o que a gente chama de fração aparente. Uma fração é aparente sempre que o numerador ele for um múltiplo do denominador, ou seja, sempre que o numerador ele for um número divisível pelo denominador, tá? E eu já explico por que a gente vai encontrar agora essa ideia de aparente, tá? Então vamos lá, ó. Se eu pegar essa fração 8/4, né? Se eu pegasse 21/3, se eu pegasse, por exemplo, aqui, 64, né? 64 meios, tá? Todos esses exemplos aqui, eles são frações aparentes. Professor, por que aparente? Galera, é aparente porque, na verdade, essas frações todas, elas vão estar representando o quê? Inteiros. Por exemplo, 8/4, 8 dividido por 4, é a mesma coisa que 2. Pronto, representei um inteiro. 21/3 vai estar representando 7, novamente, um inteiro. 64 meios está representando um inteiro, 32. Tá? Então, ó, todos esses casos representam inteiros. Tranquilo? Galera, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula sobre frações. A gente discutiu sobre o que é fração, a definição de fração, quais os tipos de fração e como é que a gente faz a leitura de uma fração. Eu espero que tenha ficado claro para você. Né? Se ficou claro, deixa sua curtida, né? Deixa seu gostei aí. Segue o nosso canal, tá bom? E aí, nos próximos dias, a gente vai dar continuidade, trazendo outras aulas referentes a esse assunto de frações, tá bom? É isso e até mais.